Estamos no ar, indo direto ao nosso site com os números da pesquisa Datafolha, que traz novidades. Nunes e Boulos se isolam à frente e Marçal recuou. Então, Nunes 27, Boulos 25, Marçal 19%. É isso que dá a pesquisa Datafolha. Tecnicamente empatados, o atual prefeito de São Paulo do MDB, Ricardo Nunes, com 27% das intenções de voto. Um pouco atrás, mas tecnicamente empatado, aparece o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, com 25% das intenções de voto. Pablo Marçal, candidato do PRTB, se distanciou, ficou para trás, segundo o Datafolha, neste momento, e teria 19% dos votos. Segundo essa nova pesquisa, então, isolados, Marçal na segunda posição, isolado, e isolados na liderança, empatados, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. A pesquisa mostra também, quero ver aqui os números exatos da Tabata Amaral. Ela oscilou, a Tabata Amaral aparece agora com 9%, isso? Estava aqui na minha cara aqui, exatamente. Tabata Amaral, 8% das intenções de voto, ela oscilou de 9% para 8%. José Luiz da Atena, do PSDB, encolheu dentro da margem de erro de 7% para 6%. Daqui a pouco a gente traz os números em detalhes para vocês, mas de cara eu quero ouvir o José Roberto de Toledo, aqui de Toledo, os números saindo, né, agora há pouco. Qual análise você faz? O Datafolha mostra, portanto, o Marçal ficando um pouco para trás. O que você atribui, né? A que você atribui isso, Toledo? Ao tempo de TV do Ricardo Nunes, o Marçal, que ficou em evidência, né, com o seu comportamento excessivo, para dizer o mínimo, e ganhou notoriedade, chegou ali ao limite, o pessoal resolveu migrar para o Nunes. Qual a justificativa, Toledo? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você de novo, Sarza. Sarza, não sei se você já andou de boné. Muitas vezes. Às vezes, quando a gente está de boné assim e tem alguma coisa em cima, a gente às vezes bate a cabeça, porque não vê, né? A aba não permite que você vê o teto, né? Então foi o que aconteceu com o Marçal. O boné dele fez com que ele não visse os limites acima da cabeça dele, ele bateu a cabeça no teto. E deve ter machucado, porque até caiu um pouquinho, né? Dentro da margem de erro, mas é ruim quando um candidato vem disparado, bate no teto e reflui. Não é um bom sinal quando a pesquisa mostra esse refluxo aí. Então, a grande novidade nessa pesquisa da Datafolha, em comparação à que a gente comentou ontem, né, é que não tem empate triplo. Tem dois candidatos que estão empatados na primeira colocação, são duas vagas no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, uma imensa probabilidade é de que fossem o Boulos e o Ricardo Nunes para o segundo turno. Essa é a grande novidade dessa pesquisa em comparação com a pesquisa que a gente comentou ontem, que dava um empate triplo. Exato. Segunda novidade, o Boulos, embora tenha oscilado 2 pontos para cima, oscilou está dentro da margem, a margem de 3 pontos, não dá para dizer que ele cresceu, e ele vem mais ou menos nesse patamar já há várias semanas. A novidade maior, sem dúvida nenhuma, é o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes saiu de 19 para 22 para 27. Então, não tem dúvida de que ele está crescendo, né? Não adianta olhar só a última pesquisa, tem que olhar as anteriores para ver qual que é a tendência. E isso coincidiu, e não é coincidência, com a entrada da propaganda eleitoral na televisão e no rádio, onde ele tem 2 de cada 3 minutos que vão ao ar. Como disse o Ricardo Couto, que vai entrar daqui a pouco para falar as coisas inteligentes, ele tem quase um monopólio da propaganda eleitoral. Então, sem dúvida nenhuma, isso fez diferença. Esse é um aspecto, e tem um outro aspecto que é muito importante, que quando a gente pega a rejeição, aconteceu um fenômeno que é raro de ver. O Ricardo Nunes tinha, 3 semanas atrás, 25% que diziam que não votariam nele de jeito nenhum. Na semana passada caiu para 21% e agora oscilou para 19%. Ele está em queda na rejeição. A do Boulos está estável, 37, 37, 37. E a do Marçal foi de 34 para 38 para 44 agora. Quer dizer, não é que esse eleitor, será que o eleitor está com vergonha de falar que vai votar no Marçal, porque ele
faz essas palhaçadas, com perdão dos palhaços. Não, o eleitor está rejeitando o Marçal. Ele demorou era uma novidade, as pessoas não sabiam direito o que eram, começaram a comentar, procurar, querer se informar, e a hora que viram, não gostaram. E aí, Sarza, tem uma coisa interessante, porque quem viu primeiro quem era o Pablo Marçal e não gostou foram as mulheres. A rejeição dele entre as mulheres era muito maior do que entre os homens. Agora está empatado, 45% de rejeição entre as mulheres e 42% entre os homens, o que só mostra que os homens são mais lentos do que as mulheres para enxergar a realidade, né? Então é isso. Resumindo, a eleição começou com uma polarização Boulos-Nunes, teve uma confusão no meio com a entrada do Datena, candidato tobogã, né? Começa lá no alto, já termina lá embaixo, com o Marçal, que era essa novidade, fez essa estripulia toda, mas no fim vai voltar ao cenário de antes de a campanha começar, cenário pré-primeiro debate, que aconteceu dia 8 de agosto, que é essa disputa entre os dois. Só que, na minha opinião, o Ricardo Nunes leva vantagem por dois motivos. Ele está claramente acelerando, né? Se a gente pegar a intenção de voto dele estimulada no Datafolha, é 19, 22, 27. Se pegar na espontânea, ele foi de 7, 10, 14. A do Boulos é mais consolidada, ele tem 20 na espontânea, mas quando confrontado com a cartela de quais são os candidatos, mais gente se toca que ele é o prefeito e declara voto nele. Mas a grande diferença entre os dois, entre Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, está na rejeição. Que um está com rejeição cadente, segundo o Datafolha, está em 19, e o outro está com uma rejeição estável em 37. Isso, no segundo turno, torna muito difícil a eleição para o Guilherme Boulos. Exato. Aqui o gráfico certinho, né? No começo cabia ali, né? Pode ter causado alguma confusão em quem não pegou os números. A gente tem aqui a rejeição, mas tem os outros dados também que eu quero mostrar para vocês, né? Que eu tinha separado aqui, pessoal. Cadê? Aqui. Nunes 27, Boulos 25, Marçal 19, outros candidatos somam 10%, Tabata 8. O Datena, portanto, como disse aí o Toledo, agora tem 6%, né, das intenções de voto. Outro ponto importante, Toledo, é o voto dos mais pobres, né? Nunes marca 27% entre eles, Boulos tem 21%, Marçal tem 13%. Eu tenho até aqui um posicionamento da campanha do Ricardo Nunes, que acaba de mandar um pronunciamento oficial. Estamos muito satisfeitos com o resultado da pesquisa Datafolha, recebemos com muita humildade e continuaremos nos esforçando para dialogar com o povo de São Paulo. O que importa são transformações reais para as pessoas reais e melhorar cada vez mais a nossa cidade. Toledo, faltando menos de um mês, né, para a eleição, a gente vê esse movimento da crescimento, né? O crescimento do Nunes, Marçal no sentido contrário, e tem esse voto dos mais pobres, né? Que tem um espaço aí para o Guilherme Boulos também, a depender de como a comunicação dele vai se encaminhar, né? Nas próximas semanas, Toledo, para a gente finalizar aqui contigo. Então, esse é um ponto que você levantou que é muito importante de fato, porque historicamente, nas 3 eleições em que o PT ganhou a Prefeitura de São Paulo, Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad, foram eleitores da periferia pobre que elegeu esses 3 prefeitos de São Paulo, que não é o que está acontecendo agora com a candidatura do Boulos. O Boulos tem mais voto entre os mais ricos, ricos considerados aqueles com renda acima de 5 salários mínimos, né? E tem proporcionalmente menos votos entre os mais pobres. Você vai dizer, mas a margem de erro aí para esse segmento de renda é muito grande, então tecnicamente estão empatados, 27 e 21. Tecnicamente estão empatados, mas se você olha a série histórica, você vê que essa diferença se mantém em todas as pesquisas, o que me leva a crer que, de fato, o prefeito Ricardo Nunes está indo melhor na periferia pobre do que o Boulos. E a campanha do Boulos agora tem um desafio duplo. Ela tem que dizer não apenas, olha, o Boulos é o candidato do Lula, você, eleitor com tradição petista, vote nele, mas tem que dizer, olha, Boulos é o candidato do Lula, e você, com tradição petista, deixe de votar no cara que asfaltou a rua da sua casa e vote nele, entendeu? Porque a campanha do
Ricardo Nunes, que foi o prefeito que mais teve dinheiro para gastar antes de uma eleição na história da cidade, fez aí um mar de asfalto, isso está contando, né? E vai ser difícil, você precisa achar um argumento que mexa na vida do eleitor para ele dizer, não, não vou votar nesse cara e vou votar naquele outro, entendeu? Não é só tornar o Boulos conhecido, precisa convencer o eleitor a trocar de candidato.